A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Mais uma sexta-feira, mais um Causos e Contos Espíritas aqui nessa rádio, que é um farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Na última sexta-feira eu estava completamente afônica, mas hoje nós voltamos com força e alegria total para o Causos e Contos Espíritas. Tem uma passagem muito interessante, muito bonita do Chico, que hoje vem para ilustrar o texto do Emmanuel que nós vamos ver logo a seguir. E nos diz o seguinte, a passagem do Chico, que em frente ao Hotel Diniz, de propriedade de Dona Naná, sempre se achava um irmão alcoolizado. Por ali, de manhã e na hora do almoço, o Chico sempre passava a caminho do serviço e sempre via ele por ali. O Chico, nesse dia especificamente, de longe percebeu que esse nosso irmão estava num dos seus piores dias. Ele não se contentava em cantar e fazer alguns gracejos. Ele também estava provocando as pessoas, colocando apelidos, apelidando com nomes jocosos, todos o que passavam na sua frente. E aí, bem de longe, bem despistadamente, discretamente, o Chico, então, tentou desviar daquele irmão naquele dia para passar sem ser visto por aquele irmão embriagado. E ele já se encontrava longe quando Emmanuel, delicadamente, lhe diz: "Ô Chico, o nosso irmão te viu passar e se esconder dele. E ele agora está falando muito mal de você e muito admirado com seu gesto. Volta e retifica a sua ação." E o Chico imediatamente obedeceu Emmanuel e voltou e disse o seguinte: "Ô, meu irmão, como vai? Me desculpa por eu não ter te visto, foi uma distração." E aí o irmão responde a Chico: "Ah, é? Eu já estava admirado de você fazer isso, Chico. Que os outros façam pouco caso de mim, eu nem me importo, eu nem me incomodo. Mas você não. Eu já estava aqui dizendo bem alto: nossa, como o Chico está orgulhoso. Já nem se lembra dos pobres irmãos como eu. Pensa que se estou embriagado, ele deve então fugir de mim, como se eu tivesse uma moléstia contagiosa." E o Chico então reafirma: "Oh, meu caro, não, foi apenas distração mesmo, me desculpa." E aí o irmão ébrio continuou: "Eu pensava que era orgulho, mas você está desculpado, Chico. Vai com Deus, que Deus te ajude e te dê um dia muito feliz. Muito obrigado pelo abraço consolador que você me deu." E o Chico então partiu, continuou o seu caminho. Ele recebeu ali uma lição, mas ele também dava aos que observavam outra muito mais expressiva. Essa passagem está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e muito bem a calhar com essa passagem do Chico, nós temos nesse livro aqui, que é muito bom, Religião dos Espíritos, que é a psicografia do nosso querido Chico, ditado pelo Emmanuel. Nós temos nesse livro o capítulo 28, que tem o título Desce Elevando. E esse capítulo ele começa com a pergunta de 1018 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta à espiritualidade amiga: em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E a espiritualidade responde da seguinte forma: respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem.
Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. E Emmanuel, então, nos orienta da seguinte forma: desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe o apoio para que ele se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco. Ajuda-o, de alguma sorte, a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a mão do amor como uma adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que ele se renove. Se ajudas, não recrimine quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda a caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade em forma de serpe no coração, e toda a modéstia que pede o apreço dos outros para eximir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, fez-se pobre criança, necessitada do arrimo de singelos pastores, sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem, instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre os enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta. E juiz dos juízes não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual. A verdade do nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas a erguer-nos, a alma entenebrecida no erro, para a vitória então da luz. Isso está então no capítulo 28 do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel. É um texto que nos ajuda muito a refletir, né? Às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente se vê um pouquinho livre da sombra e já se acha melhor do que o outro. Já olha o outro olhando para baixo, quando, na verdade, nós tivemos aí o exemplo de Jesus, que se fez pequeno, se fez servidor na cena inesquecível do lava-pés, não é mesmo? Em que ele se mostrou ali servidor, nos dando o exemplo a ser seguido, mestre, sempre exemplificando, não apenas através de palavras, mas sim através de ações. Então, Jesus se fez menor, veio a este planeta para nos mostrar, e até hoje não nos julga, não nos diminui, e muito pelo contrário, nos estimula, nos ensina a elevar-nos, não é mesmo? Foi muito bom estar aqui com vocês nesse Causos e Contos Espíritas na sexta-feira. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem.